Boa noite. This call is now being recorded. Tudo bem? Acho que funcionou, né, gente? Vamos lá. Então, boa noite a todos. Desculpe o problema, entrei numa sala errada, para quem estiver vendo isso aqui, mas agora já está gravando e agora a gente vai começar a aula. Vamos lá. Primeira coisa sobre essa aula de elétrica, hidráulica e mecânica, né? Ela vai ser focada nas disciplinas, né? Na parte da disciplina mais para o lado da mineração, mas alguns conceitos básicos eles são necessários. O que é a questão principal, né? A questão principal é que a maioria desses conceitos ela não está muito bem explicada na apostila. Então eu vou pôr um pouco da apostila aqui, vou mostrar para vocês algumas coisas, mas eu tenho umas aulas à parte que eu pretendo mostrar. Deixa eu pôr para apresentar aqui rapidinho. Vou pôr toda a janela. Isso. Agora vocês estão vendo certinho? Então vamos lá, né? O que acontece? Aqui apostila, tecnização e tal, não sei o quê. Vamos lá. Aqui pelo sumário, a gente já vê um dos problemas, né? O que acontece? Essa apostila aqui, ela é só de hidráulica. Ela não é focada em outras matérias. Isso eu vou ver direito com a Ana. Como é que pode ser? Se eu posso dar uma matéria, mandar alguns arquivos à parte, tal, sobre a parte elétrica e mecânica, né? Mas por serem só 3 encontros também, eu acho que isso vai ser meio complicado, né? Já que é muita matéria, se for juntar as 3, né? E a gente não vai ter tempo para isso. Outra questão aqui importante, que vocês devem estar vendo aqui nas contas e tal, por exemplo, eles colocam essa fórmula aqui da compressibilidade, né? Compressibilidade. Então, o que acontece? dV é igual a menos alfa vezes V sobre dP, né? Esse D aí, ele indica variação, mas normalmente a gente já fala de derivada, né? Tem fórmulas aqui que elas estão com a derivada, tem fórmulas aqui, tinha uma fórmula, eu não me lembro onde ela estava exatamente, que ela falava diretamente, aqui ó, isso aqui, gente, é expressão de integral, certo? Essa do empuxo. Então, acho que isso aqui não entra muito bem no que a gente quer, tá? Por isso, eu pensei em dar uma aula mais geral, uma aula que eu já tinha preparado, né? Para a questão de elétrica, hidráulica e mecânica. Obviamente, né? Vocês devem ter visto o trabalho aí para vocês corrigirem. Para vocês fazerem, né? Se vocês tiverem alguma dúvida com o trabalho ou alguma dúvida o que ele cobre dessa apostila, eu posso dizer que são as primeiras 40 páginas, tá? Então, se você está lá na página 80 fazendo trabalho, eu falo, não, tem alguma coisa errada, tá? Eu não coloquei contas nele, eu acho que elas não foram muito bem apresentadas aqui. Posso, talvez, fazer isso para o segundo trabalho, né? Então, se não tiver alguém contra, né? Eu já vou começar aqui com as apresentações das minhas aulas que eu já tinha feito quando eu dei essa matéria presencialmente, né? Ao invés da apostila. Obviamente, esta é uma aula de dúvidas, certo? Então, se vocês têm dúvidas
em alguma das 40 páginas, das 40 primeiras páginas, ou tem dúvidas em alguma coisa a respeito do trabalho, vocês podem falar comigo a qualquer momento, certo? Os microfones de vocês é só vocês ativarem aí e falar comigo, ok? Tudo bem. Vamos lá. Então vamos lá. Elétrica, hidráulica e mecânica, né? O que acontece? Os meios hidráulicos, os sistemas hidráulicos, né? Eles são meios nos quais você vai fazer a transmissão de energia, né, ou o movimento em máquinas e equipamentos. Qual o principal motivo de você fazer isso? Esse tipo de sistema tem um controle muito preciso, certo? Você consegue arrumar frações mínimas do que você quer fazer, da quantidade de energia que você está gastando, da quantidade de força que está exercendo, certo? Então, como funciona, né? O uso de fluidos confinados é um dos modos mais versáteis para modificar movimentos e transmitir forças. É tão rígido quanto mais puro aço e, ao mesmo tempo, infinitamente inflexível. Pode se movimentar rapidamente em um trecho da instalação e lentamente no outro, e é capaz de transmitir um máximo de força ocupando um mínimo de espaço e peso, etc. Essas aí são as principais vantagens de se utilizar fluidos, né? Lá na apostila tem uma diferenciação, né, entre fluidos e gases, né? Mas acho que é uma coisa bem intuitiva mesmo, que é um fluido, que é um gás. Então, imagino que vocês saibam isso, não seja nenhuma surpresa, ok? Eu vou explicar cada um desses pontos também mais à frente, mas já fiquem avisados, né? Então, o que acontece, né? A hidráulica, a parte da física, consiste no estudo do comportamento dos líquidos confinados e sua utilização na execução de trabalho, né? Hidra vem do grego água e aulos, que vai significar aí cano, né? Então, o homem utiliza desses fluidos para facilitar seu trabalho, né? Ele vai utilizar aí bombas, rodas d'água, desde épocas muito remotas, ok? Então, essa utilização já está há muito tempo, tá? Eu peço para que, se alguém estiver tentando entrar, porque eu tenho que autorizar, né? Que avise na turma, ok? Porque eu tenho que permitir aqui, desculpa, né? Então, isso desde muito tempo, tempos muito remotos, eles já usavam essas rodas d'água para produzir energia, para fazer talvez uma farinha aí na fazenda, sabe? Os ancestrais seus usavam as rodas d'água para fazer o chamado monjolo, né? Como algumas pessoas costumavam dizer, para transformar em energia mecânica, né? E fazer a farinha, né? Então vamos apresentar alguns conceitos importantes para vocês e que eu acho que eles podem estar bem confusos naquela apostila. A apostila passa muito rápido por eles, né? O primeiro deles seria pressão. O que seria essa pressão? Basicamente, né, ele seria a força exercida por unidade de superfície. Aí vocês estão vendo, eu pus duas fotos, né? Uma com uma mão segurando um peso de 1 quilo redondo, né? E outra mão, do mesmo modo, segurando um peso de 1 quilo, só que ele está numa área muito pequena da sua mão. Ou seja, é como se ele tivesse numa agulha, certo? O que acontece? O contato da agulha com sua pele, ela é muito pequena, né? Então, mesmo sendo ainda 1 quilo, pela área de contato ser muito pequena, aquela pressão ela vai atuar na sua mão e vai te machucar. É um teste simples que você pode fazer na sua casa, né?
Deixa eu colocar aqui a minha câmera de novo, né? Ai, gente. Vou botar isso aqui. Então, o que que acontece? Se você faz assim com sua mão, faz pressão nela aqui, você não vai sentir muita dor, né? Você não vai sentir nada. Falar, uma mão tá apertando a outra, legal. Se você fizer com a ponta do dedo, por outro lado, principalmente se sua unha estiver grande, né? Então você vai sentir bem mais, certo? Quanto menor a área, maior a pressão, certo? Como exemplificado aqui. Então, justamente por isso, né? Justamente por isso, peraí, deixa eu opções de ponteiro, apontador laser. Justamente por isso, a pressão é dada em força, né? A força exercida sobre a área, certo? Então, se eu tenho uma força sobre uma pequena área, o que que acontece? Quanto menor a área, maior vai ser o resultado da pressão. Tanto é que se a área for menor que 1, né? E maior que zero, quanto mais próxima de zero ela for, maior vai ser a pressão. Ok? Então, como que ela é expressa? Ela é expressa normalmente em quilogramas força por centímetro quadrado, né? ATM ou bar. Tem também PSI, né, que é libra força por polegada quadrada, mas isso aqui é aquele sistema utilizado nos Estados Unidos, né, o sistema de medição. Então eu não vou cobrar nada que vá para esse lado aí, não. Certo? Temos aqui também a tal da pressão hidrostática. Eu acho que está falando sobre ela aí no trabalho. O que, que é basicamente essa pressão hidrostática? É a pressão exercida por uma coluna de líquido, né? Então, o que, que acontece? Se você tem, vamos supor, uma caixa d'água, certo? E essa caixa d'água, ela tem um ponto. Vamos supor, você está nesse ponto aqui da água. Você está onde o ponto vermelho está, né? Então, você tem mais água sobre esse ponto, né? Então, essa água ela vai estar fazendo pressão ali onde você está. E que pressão vai ser ela? Como é que eu vou saber essa pressão? Bom, eu vou saber essa pressão pelo, primeiro, densidade do líquido, certo? Vai ser uma pressão diferente se eu tenho aqui água ou se eu tenho, por exemplo, mercúrio, que a densidade do mercúrio é muito maior, então ela vai fazer mais pressão. Eu vou ter a gravidade, né? E a altura nesse ponto, a altura que vai estar. Então, vou saber a pressão nesse ponto. Então, quanto mais você desce na pressão, né, maior ela será. Ok? Isso aqui é fácil de ver. É uma experiência muito simples isso aqui. Um balde, você pega um balde de plástico mesmo, né? Se você furar ele, por exemplo, aqui em cima, ele vai jorrar água mais próximo. E se você furar ele mais aqui embaixo, a água vai jorrar mais distante. Por quê? Porque a pressão aqui embaixo vai ser maior, tem mais líquido sobre ela. Certo? E é esse princípio que eles utilizam, da pressão hidrostática. Ok? Uma coisa também que ela é bem falada na apostila, né? Mas talvez não dê para entender muito bem, é a lei de Pascal. O que acontece? Pascal, né? Ele descobriu essa lei no século 17, né? E segundo ele, a pressão exercida em um ponto qualquer de um líquido estático, ela seria a mesma em todas as direções e exerce forças iguais em áreas iguais.
vou falar sobre isso. Parece uma coisa simples, né? Da pressão em todo lugar e a pressão é igual, né? Então, o que acontece? Se você aplicar uma força numa unidade de área, e eu estou falando de um líquido, né? Claro. Assim como aqui, ó, você está vendo que tem aqui um pistão que ele pode espremer isso aqui para cima. Vamos imaginar que aqui em cima é fechado. Então ele vai espremer isso aqui para cima. Então ele vai transmitir uma força, certo? Que vai ser distribuída em todas as áreas igualmente. Ok? Então o Pascal descobriu isso no século XVII, porém só foi ter importância, eles só descobriram a real importância disso lá pela Revolução Industrial, que foi na metade do século XVIII. Então, por muito tempo, essa descoberta era meio que inútil, né? Isso mostra, mais uma vez, que nem sempre a ciência é valorizada como deveria, né? Porque ele pesquisou arduamente, ele teve descobertas importantes, mas que no momento pareceram irrelevantes. E hoje a gente sabe o quanto elas são essenciais no dia a dia nosso, né? Então, aqui eu pus essa fotografia aqui para vocês terem uma melhor ideia. O que acontece? Vamos supor que você tem um sólido aqui dentro, né? Sei lá, você tem terra. Você encheu isso aqui de terra. Eu vou colocar que não tem ar envolvido, que é terra pura e tal, ou senão é uma rocha sólida, né? E que não tem espaço vazio. Então, o que acontece? Se eu colocar a mão aqui e fizer força nesse sentido, se eu tenho um sólido, esse sólido vai fazer força para baixo, certo? Se ele é completamente sólido, ele não vai fazer força aqui nas paredes, correto? A força dele vai continuar na mesma direção. Já se eu tenho um líquido, o que acontece? Quando eu fizer essa mesma força, o líquido vai tentar sair em todas as direções. E quando ele não encontra um local para sair, né, ele vai ter esse comportamento aqui, ou seja, ele vai distribuir a pressão igualmente em todos os pontos. Esta é a principal diferença entre os sólidos e os líquidos, né? É isso que está falando aqui do lado. Quando uma força é transmitida através de um sólido, ela é transmitida apenas em uma direção. Vou mostrar em cima. Quando é aplicada em um líquido confinado, a pressão se distribui de forma igual em todas as suas partes, né? O exemplo mais famoso que existe disso aqui, né, da lei de Pascal, é o chamado, né, ai, como é que chama isso aqui? Desculpe, o pistão hidráulico? Não, é prensa hidráulica. Nossa, ajuda a mente. É a chamada prensa hidráulica. Então, o que acontece, né? Basicamente, eu tenho um circuito fechado aqui, como vocês podem ver bem, né? E nesse circuito, eu tenho líquido confinado, certo? E o que acontece? Eu vou ter, né, um lado onde a área é menor e o outro lado onde a área é maior. Então, o que acontece? Se eu fizer força nesse lado menor, né, eu vou fazer uma pressão no líquido, ok? Quando eu faço essa pressão é feita em toda a totalidade desse líquido. Então a pressão é a mesma aqui, a pressão é a mesma aqui, a pressão é a mesma nesse lugarzinho aqui onde está medindo, e a pressão é a mesma do lado de cá, certo? Então, se a pressão que eu estou fazendo aqui, ó, o F é constante, ó. Se a pressão, o F é constante do lado de cá, né? O F1. Se a pressão é constante aqui, vai ser a mesma pressão do lado de cá, né? Só que o que mudou do lado de cá? A área. A área aqui é muito maior. Então você tem a mesma pressão, mas você tem uma área maior.
né? Então, o que acontece? A sua força aqui, ela também terá de ser maior para compensar o aumento da área. Então, se a área aqui aumentou de 10 centímetros quadrados para 100 centímetros quadrados, ou seja, 10 vezes a área original, a força também vai ter que aumentar 10 vezes a original. Então, ela vai passar de 100 quilogramas força para 1.000 quilogramas força. Então, o que isso quer dizer? Com isso, eu consigo levantar o carro aqui, fazendo só 100 quilogramas força de 100 quilogramas de força, né? Eu vou conseguir levantar 1.000 quilogramas. Entenderam? Então, esse aumento de área gera um aumento direto na força. Por isso que os líquidos são tão usados. Certo? Então vamos lá. Quando aplicamos uma força de 10 kg e uma área de 1 centímetro quadrado, obtemos como resultado uma pressão interna de 100 kg força por centímetro quadrado, agindo em toda a parede do recipiente com a mesma intensidade, né? Aí eu coloquei as contas para vocês, certo? Que é basicamente a pressão na localização 1, né? Ela vai ser igual a força 1 dividido pela área 1, né? E a força 2, né? Ela vai ser igual a pressão 1, que a pressão aqui vai ser a mesma, né? Vezes a área 2. Tem um modo mais fácil de eu fazer isso aqui? Obviamente que tem. O mais fácil mesmo, você quer saber um aumento de pressão? É isso aqui, ó. F. Tudo pode ser escrito dessa forma aqui, ó. F1 sobre A. Nossa Senhora, que coisa horrível. A1, né, vai ser igual a F2 sobre A2. Ok? É dessa forma que eu vou fazer. Eu falo, mas você não passou conta. Por que você está passando essas contas agora? Tá, gente, eu não passei no primeiro trabalho. Mas como eu já estou explicando isso aqui para vocês e passando, quer dizer que no segundo eu poderei cobrar. Ok? Então, tudo bem, não passei no primeiro, mas daqui para frente eu posso cobrar. Alguma dúvida? Fale agora o ciclo para sempre. Tudo bem. Vamos lá. Ô, Mário, mas nessa soma que você fez aí, ó, F1 traço A1, mas aí você Ah, vai tomar ela depois como? quê? Não, Essa isso fórmula aí, aqui é o seguinte. Eu coloquei F1 sobre A1 e F2 sobre A2. É porque, às vezes, eu não sei, por exemplo, quanto de força eu vou estar fazendo em A2. Entendeu? entendi. Espera aí, tá, eu acho que alguém entrou. Deixa eu só Beleza. manter as anotações aqui. Só ter certeza que Nicolas Henrico. Uai, deu certo o Nicolas entrar, gente? Ah, deu certo. Ah, não, tá entrando sem coisa. Então, ótimo. Ótimo. Melhor ainda. Então, o que acontece, né? Às vezes eu não sei alguma dessas forças. Ou, por exemplo, eu tenho que levantar um carro de 2.000 quilos, né? Quanto de força eu vou precisar fazer? Então, eu vou precisar saber minha força 1, certo? Eu tenho alguns exemplos aqui para frente. Olha aqui para vocês verem. Ó. Ah, não, isso aqui é coisa de conversão, né?
o que é de ATM para quilograma força por centímetro quadrado, para bar, para Psy, né? Mas o principal que eu vou utilizar é quilograma força por centímetro quadrado, né? Vamos lá. Então vamos lá, o primeiro exercício aí, para vocês se divertirem, né? Uma prensa hidráulica, ela vai ser composta por 2 cilindros de áreas A1 e A2. Um objeto de 1.000 quilos foi colocado sobre a maior área. Determine a força mínima necessária que deve ser aplicada sobre a menor área para que o objeto seja levantado. Aí está falando, a área A2 é o quíntuplo da área A1, né? Parece esquisitíssimo isso aqui, mas eu vou mostrar para vocês que, na verdade, é uma coisa muito simples, tá? O que acontece, né? A gente tem aqui que A2, primeira coisa que eles falam, A2 vai ser igual ao que mesmo? 5 a 1, correto? Então, o que acontece, né? A gente tem que um objeto de 1.000 quilos precisa ser levantado, né? Então, se esse objeto precisa ser levantado, ele vai ser o quê? Ele vai ser o F, né? 2. Então, F2 igual a... Nossa Senhora. Gente, eu sei que tá ficando horrível, mas eu tô sem mouse aqui, tá? Desculpa mesmo. Deixa eu Peraí, deixa eu tentar achar um mouse aqui para pelo menos não ficar tão horrível assim. Porque esse negócio é foda, velho. Vou tirar o mouse do meu computador aqui e usar ele. Peraí, gente, rapidinho. E mesmo que. Então, mouse aí? Oh, valeu. Obrigado. Aí, né? Então, a gente tem aqui que A2 igual a 5 a 1 e F2 igual a 1.000, né? Então, vamos lá. O que acontece? Eu vou montar aquela continha minha. Simples, ó. F1. Eu sei qual que é o valor de F1? Não. É justamente o que eu quero descobrir. Sobre A1 igual a F2 sobre A2, né? Então, o que acontece? O que a gente já sabe aqui? Não sei F1. Sei A1? Não exatamente, não o valor certinho. Mas eu sei que tem ela. F2, eu sei? Sei. F2 é 1.000. Nossa Senhora. Melhorou quase nada. E A2, eu sei? Ué, A2 não é 5 a 1? Então, coloco 5 a 1. Ok? Então, o que acontece? Eu posso simplesmente fazer uma multiplicação cruzada aqui. Então, eu vou ter que 1.000 a 1
igual, né, a 5A1 vezes F1, ok? Posso passar o 5A1 para cá dividindo, então fica, né, 1000A1, vamos pôr uma setinha daqui para cá, aqui, ó. 1000A1 sobre 5A1 é igual a F1. Então, A1 em cima e A1 embaixo, eu posso cortar eles, né? 1000 dividido por 5, 200, né? Então, F1, né? F1 vai ser igual a 200 quilogramas. Força. Nossa senhora, que letrinha horrível. Tá melhor que antes. Entenderam basicamente como funciona isso aqui? Eu vou fazer mais exemplos, eu ainda vou falar mais, mas eu quero saber se vocês tiveram uma ideia básica disso aqui. Por mim, deu. Deu? Que bom, então. Deu bom. Então vamos passar para frente, né? Olha lá. Vamos lá. Um elevador hidráulico de um posto de gasolina é acionado por um pequeno êmbolo de área igual 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. O automóvel a ser elevado tem peso de 2 vezes 10 a quarta newtons, né? Isso aqui é outra unidade de força. E está sobre o êmbolo maior, de área 0,16 metros quadrados, né? A intensidade mínima de força que deve ser aplicada ao êmbolo menor para conseguir elevar o automóvel é de, né? Vamos lá, gente. Uma coisa de cada vez. Primeiro, aqui, ó. Estão vendo isso aqui, ó? Um pequeno êmbolo de área 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, o que acontece? Isso aqui já é a área 1. Então, área 1 igual a 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, né? A área 2 está sobre o êmbolo maior. Então, a área 2, né? A força 2 está sobre o êmbolo maior, né? Então, a área 2 vai ser de 0,16 metros quadrados, né? E o automóvel, ele vai ter esse peso. Então, a força que eu vou ter que fazer, né? A força que vai ter que ser utilizada lá, o F2, né? A força que vai ser exercida, ela vai ser de 2 vezes 10 a quarta, né? Newtons. E falta eu saber o que? F1, né? Beleza? F1 aqui é a única coisa que eu não sei. Como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, vai jogar exatamente na formulinha que eu falei para vocês. Nenhum segredo nisso aqui. F1 sobre A1 igual F2
sobre A2. Substitui os valores, né? Então, F1, não sei. A1, 4 vezes 10. 4 vezes 10 elevado, né, a menos 4. Vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 4, né? Sobre, né, o A2, que é 0,16. Ok? Mesma coisa, multiplica cruzado. Então fica 0,16 F1 vai ser igual a 4 vezes... Não, vamos pôr aqui 4 vezes 2, né? Vezes 10. Ô, gente, desculpa. Isso aqui não é menos 4, não. Isso aqui é mais 4. Então, vezes 10 a menos 4, vezes 10 a quarta. Uma coisa que eu quero saber de vocês é se vocês sabem o que significa quando o número está elevado a menos 4. Aqui. Por exemplo, o que significa esse 10 elevado a menos 4? Alguém? Eu lembro que é um negócio de física lá, mas eu não lembro certinho o que é, não. Não, não tem muita coisa de física, não. É matemática. Então, não lembro, Por não. exemplo, esse aqui, ó. 4 vezes 10. 10 à quarta, vocês sabem, né? Que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? Aham. Quando ele está a 10 a menos 4, é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 4 dividido por 10 à quarta. Ou seja, eu passo esse aqui para baixo, aí o sinal sai de positivo, sai de negativo e vem para positivo. Então, isso aqui é a mesma coisa de 0,16 F1 vai ser igual 4 vezes 2, 8. Nossa Senhora, que 8 horrível. 8 vezes 10 a quarta dividido por 10 a quarta. Tá bom? Passei esse 10 para baixo. Então, o que acontece? Posso cortar isso aqui e isso aqui. Ok? Então, fica 0,16 F1 igual, né, a 8. Ou seja, F1 vai ser 8 dividido por 0,16. Alguém pode fazer aí? Me dizer o resultado? Peraí. Na calculadora. Rapaz, mas essa continha, você tá doido. Não é tão difícil assim, não, velho. É o que eu te falei. O segredo é a montagem. Identificar o que é A1, o que é A2 e o que é F1 e F2. Você sabe, é só montar aqui e o resto é bater na calculadora. Dá 50. 50? Aham. Então, resultado aqui, ó. 50 newtons. Entenderam mais ou menos o que eu fiz aqui e tudo?
Deu. Ruim é só interpretar estranho aí. Exatamente. Essa é a maior questão. Interpretar as questões que às vezes pega, né? Mas por isso que eu passo bastante exercício. Eu, pelo menos gostava de passar, né? Tal. Então vamos fazer mais um. Eu normalmente, se eu tivesse em sala, vocês fariam isso aí para mim, entendeu? Só depois de um tempo que eu corrigiria, mas como a gente não tem esse tempo todo, vamos lá. Unicamp. Essa aí já vê o nome, você já vê que é difícil, né? Pelo menos eles falam. Vamos lá. A figura abaixo mostra de forma simplificada o sistema de freios a disco de um automóvel. Ao se pressionar o pedal do freio, este empurra o êmbolo de um primeiro pistão, que por sua vez, através do óleo do circuito hidráulico, empurra o segundo pistão. O segundo pistão pressiona uma pastilha de freio contra o disco metálico preso à roda, fazendo com que ela diminua sua velocidade angular. Considerando o diâmetro D2 do segundo pistão 2 vezes maior que o diâmetro D1 do primeiro, qual a razão entre a força aplicada ao pedal de freio, né, pelo pé do motorista, e a força aplicada a partir do freio? Vamos lá, uma coisa de cada vez, né? Primeiro, o que ele está procurando? Olha aqui. Ele quer a razão entre a força aplicada ao pedal de freio, isso aqui é o F1, e a força aplicada à pastilha de freio. Ou seja, o que ele quer? Ele quer o F1 sobre F2. Tá? É isso que ele quer. Tá bom? Ele não quer valor, ele não quer valor assim. Ele não quer saber quanto que é o F1, ele não quer saber quanto que é o F2, ele quer saber quanto de força tem que aplicar no F1, quanto de força tem que aplicar no F2. Tá? Então vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe que o diâmetro D2, né, do pistão, é 2 vezes maior que o D1. Tá? Isso aqui, por ser diâmetro, o que acontece? Quer dizer que a gente está falando de um círculo, correto? Então, um círculo, eu tenho o diâmetro, é a distância de um lado até o outro. Isso aqui é a mesma coisa que área? Não. Isso aqui é diferente de área, certo? Mas, né? Então, o que eu faço? Você pode fazer de duas maneiras, né? A primeira coisa é você descobrir a área. Como é que você acha a área de um círculo? A área, né? Ela vai ser igual a πr ao quadrado, certo? A fórmula mais simples de área é essa aqui. O que é R? R é raio. R é metade do diâmetro. Tá? Então, a fórmula dessa aqui da área com o diâmetro também, mas eu acho desnecessário colocar aqui, porque vocês vão confundir. Mas o que acontece? A área 1, né? Ela vai ser πr ao quadrado, né? É πr1 ao quadrado. Nossa, que saco. Área 1 vai ser π R1 ao quadrado. E a área 2? O que ela vai ser? Bem, a área 2, foi falado que o diâmetro 2,
ele é 2 vezes maior que o diâmetro 1. Então, o raio 2 também vai ser 2 vezes maior. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ser π vezes, né? Vezes 2R1. Porque o raio 2 não é o dobro do raio 1? Então, 2R1 ao quadrado. Ok? Então, a área 2 vai ser igual, né, a π vezes, né? Aqui, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 4R1 ao quadrado. Então, tá vendo aqui, ó, que a área 2 ela vai ser 4 vezes maior que a primeira. Isso aqui é o quadrado, tá? É um 2. Tá muito ruim, mas é um 2. Então, vocês estão vendo aqui que a área 2 vai ser 4 vezes a primeira. Então, o que a gente vai fazer? Taca na conta. Então, o que a gente tem aqui na conta? Ó, F1 sobre A1. Né? Aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. A2 vai ser igual a 4A1. Né? F1 sobre F2 é igual a F2 sobre, né, 4A1. De novo, multiplica cruzado. F1 vezes 4A1 vai ser igual a F2 vezes A1. A1 de cá, A1 de lá, pode cortar, né? Então, a gente tem que 4F1 igual a F2, né? Então, o 4 está aqui multiplicando, ele pode passar dividido. Você pode fazer muita coisa aqui, né? Mas o que acontece? Por que você investe, no caso, nessa conta? Você pega o 4 primeiro, para depois você põe o F1. Não, é só para... Eu podia colocar F1 vezes 4. Ah, tá. Não faz diferença, não. Sabe? Entendi. Isso aqui, ó, tá a mesma coisa de multiplicando vezes 1 aqui, não tá? F2 vezes 1, né? Então, o F2 está aqui multiplicando, posso passar para cá dividindo, né? Então, F1 sobre F2 vai ser igual. Aí o 4 está aqui multiplicando, posso passar para o outro lado dividindo, né? 1 sobre 4. Entenderam aqui como é que funciona esse negócio? Essa aqui é uma questão mais difícil. Essa aqui dá para dar até uns pontinhos no presencial, se a pessoa souber responder ela certo, sem eu estar junto, né? Então, o que isso quer dizer? Que é 1/4. Quer dizer que a força 2 é 4 vezes maior que a força 1. Tá bom? Muito difícil, mais ou menos. O que vocês acharam? Achei difícil sim, mas com o tempo eu acho que vai. Ó, esse pontinho aí é vezes, não é isso? No caso? Eu coloco F1 pontinho, mas é vezes. É é vezes. vezes. Ah, tá. Vezes, tudo vezes. Eu estou copiando aqui, porque depois eu vou tentar
fazer essa soma aí em calculadora e ver o que vai dar mesmo. Porque de Tá jeito bom. aí, eu vou falar, viu, Vocês chefe? entenderam esse negócio da área aqui? Entenderam, né? Como é calcular a área de círculo, isso aí vocês sabem, né? Aham. Foi? Então tá bom. Quem é o mais novo chegado aí? Ou não chegado, sei lá. Mas tá bom, vamos lá então. Isso aqui foi ok. Vamos partir para a próxima. E não tem próxima. Agora mudou de aula, né? Vou descartar isso aqui. Gente, pode sair, vocês querem copiar? Eu tirei print das duas que você fez conta. Qualquer coisa eu mando lá no grupo. Ah, tá, beleza então. Então, a resposta da F1 com a F2 é essa aí, 1 por 4. É, 1 dividido por 4. Ou seja, 0,25. Né? Então, vamos lá. Tá melhor que a apostila? Tá pior? O que vocês acham? Explicar tá melhor. Né? Porque Porque a postura lá, ninguém merece. tava bem ruim, né? Entendi, foi nada, porque lá li. Leu e não foi. É igual nadar no mar e morrer na praia. Não vai, não. Né? Ixi. A bateria do meu coisa tá bem baixa. Se ela der problema. Ou quanto tempo de aula? Vocês terem noção do tempo. Porque essas aulas aqui, elas não podem passar de certo tempo que não. Tá 8h04 agora. Vai faltar Não. O 35 problema é o tempo minutos. de gravação. Aí, E não dá para saber. Que loucura. será? Ué, pelo jeito, não. Vamos mais 40 minutos e é isso aí. Porque não tem como. Que sacanagem isso aí. Mas tá bom. Então vamos lá. Né? Falar daqueles fluidos hidráulicos lá, que eles cobrem não sei o quê. O que é aquilo, gente? Basicamente, né? O fluido hidráulico... Olhando ali, até 8h40. Então tem 40 minutos ainda. 40 minutos. Nós vai esses 40 minutos, depois nós vamos ver o que acontece. Lembrando que essa aula aqui, o intuito principal dela é tirar a dúvida. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês falem comigo, tá? Segunda aula não era nem para me estar explicando, era só para me tirar a dúvida, mas eu achei aquela apostila tão nada a ver que eu falei, não, tem que dar uma aulinha também, não tem jeito não. Então, vamos lá, né? Fluido hidráulico. Fluido hidráulico, né, ele basicamente ele é um meio de transmissão de energia, um lubrificante, um vedador e um veículo de transferência de calor. Então, ele pode ter todas essas funções, certo? Tem diferentes fluidos hidráulicos para diferentes funções e até pode desempenhar mais de uma função, né? Por exemplo, ele pode ser um meio de transmissão de energia ao mesmo tempo que ele lubrifica o processo, né? Então a máquina não esquenta tanto, certo? O fluido hidráulico, né? A base de petróleo é o mais comum utilizado, né? E você faz o fluido à base de petróleo e você coloca alguns aditivos nele. Esses aditivos que vão dar as características necessárias para que ele seja usado nos sistemas hidráulicos. Ok? Né? Então, o que é uma das características aí que é muito falada dentro da hidráulica? É o chamado índice de viscosidade. Também estava lá na apostila. O que é? É um número puro, né? Que ele vai indicar como um fluido varia, né, em viscosidade quando a temperatura muda. Então, se o fluido tem um alto índice de viscosidade, né, ele vai mudar, teoricamente, pouco com a temperatura. A maior parte dos sistemas hidráulicos industriais requer um fluido com índice de viscosidade de 90 ou mais. Por que isso? Se você usa um fluido que ele vai mudar muito sua característica de viscosidade, eu vou falar direitinho sobre viscosidade à frente, mas basicamente
A viscosidade é aquele fluido que custa se mexer direito. Por exemplo, você vai comparar a água, que é um fluido pouco viscoso, ela corre bem, né? Já não é a mesma coisa com o mel, por exemplo. O mel, por exemplo, a viscosidade dele é maior. Então, ele vai escorrer mais devagar, certo? Basicamente, a viscosidade é isso. Então, esse índice de viscosidade é por causa de quê? É porque se esse líquido for aquecido, quando ele é aquecido, essa viscosidade ela tende a cair. E no meio industrial, isso aí é importante que esse fluido ele continue com as mesmas características de quando você pôs ele. Ou seja, se ele era um fluido viscoso, como eu estou utilizando a máquina ali, eu vou ter movimento, ela vai esquentar, esse fluido também vai sofrer uma variação de temperatura. E é importante que quando ele sofre essa variação, ele ainda continue com aquelas características para que ele possa desempenhar a função dele. Seja ela qualquer uma daquelas que eu já tinha falado. Tá? Então, isso é o índice de viscosidade. Ok? Então, olha aqui, ó. Uma garrafa de melado, quando você tira ela da geladeira, né? Ela vai ter alta resistência ao fluxo. Ou seja, você vai pôr aqui num copo, você custa pôr. Que ela flui muito devagar. Porém, se você aquecer esse melado, né? Ele vai escoar perfeitamente pelo funil. Então, se você jogar ele em qualquer lugar, você vai ver que ele vai escoar muito facilmente. O que não era verdade até ele ser tirado da geladeira. Então, o aquecimento das moléculas do melado faz com que elas deslizem umas às outras com maior facilidade. Conforme aumenta a temperatura de um líquido, a sua viscosidade diminui, certo? Então, viscosidade é basicamente isso. Ok? Tipos de fluxo e escoamento. O que são esses tipos de fluxo? Gente, a gente vai ter basicamente dois tipos de fluxo quando um líquido está escoando. Você pode pensar dentro de um cano, por exemplo, ele pode vir de duas formas. A primeira delas é a chamada fluxo laminar. O que é esse fluxo laminar? Basicamente, eu vou ter trajetos suaves. Espera aí. Opções de ponteiro. Caneta mesmo, mas eu não vou desenhar nada aqui não. Ó, então eu vou vir aqui, ó, você vê que as partículas elas continuam livremente para lá. Aqui, ó, continua para lá e tal. Aqui vocês podem notar que tem uma diferença na velocidade das partículas no meio e encostando nas paredes do cano. Por que é isso? Porque aqui elas vão entrar em atrito com o cano, né? Isso vai prejudicar um pouco o seu movimento. Então, em geral, você tem alguma coisa mais ou menos assim, certo? Um pouco mais para baixo, na verdade, mas o importante é que as partículas elas seguem um trajeto muito bem especificado, certo? Elas seguem livremente. Então, vão ter trajetos suaves ou regulares de partículas de fluido, em contraste com o fluxo turbulento. O que é o turbulento? Turbulento é essa loucura aqui. Aqui eu dou uma volta aqui, uma partícula vem para cá, outra vem aqui reto, outra vem desse jeito, certo? Então elas vão se misturando, elas não têm muita lógica de onde elas estão passando. Então vão ser caracterizadas, esse fluxo turbulento ele é caracterizado pelo movimento irregular dessas partículas do fluido, né? Então, esse fluido, esse fluxo laminar também é conhecido como fluxo aerodinâmico ou viscoso, tá? Quando você está fluindo através de um canal fechado, o fluido está fluindo através de um canal fechado, né, como um tubo entre duas placas, pode ocorrer dos dois tipos de fluxo. Pode ter um fluxo laminar ou pode ter um fluxo turbulento, certo? Sempre pode ocorrer. Do que vai depender isso aqui? Primeiro, velocidade do fluido, certo? Quanto maior a velocidade, mais
vai tender a virar um fluxo turbulento. Outra coisa, da viscosidade do fluido. Porque se o fluido é muito viscoso, ele não vai tender a se movimentar tanto as partículas vão ter dificuldade a se movimentar. Por isso, ele vai tender um fluxo laminar. Isso aqui também a gente tem a questão do tamanho do tubo. Por quê? Se o tamanho do tubo é muito pequeno, essas partículas elas podem atritar entre si, dependendo da velocidade, né? E entrar num fluxo turbulento, né? Esse tamanho do fluxo também é um número chamado de número de Reynolds, né? Tem uma conta certinha para isso, mas não acho que convém entrar aqui com vocês. Nem no técnico ao vivo, eu acho que convém entrar nisso aqui, né? Então, o fluxo laminar, ele tende a ocorrer em velocidades mais baixas e com alta viscosidade, ok? Então, velocidade mais baixa e alta viscosidade, você vai ter o fluxo laminar aqui. O fluxo turbulento é caracterizado pelo movimento irregular de partículas, pode-se dizer caótico, do fluido. Ao contrário do laminar, o fluido não flui em camadas paralelas. A mistura lateral é muito alta e há uma ruptura entre as camadas, né? A turbulência também é caracterizada por recirculação, redemoinhos e aleatoriedade aparente. No fluxo turbulento, a velocidade do fluido em um ponto está continuamente sofrendo alterações, né? Por quê? As moléculas elas vão para cá, vão para lá, tem alguns pontos mais rápidos que os outros, e por isso faz esses redemoinhos, por exemplo. Então, a velocidade está sempre mudando de direção, mudando de sentido, mudando de intensidade. Então, isso é o fluxo turbulento, essa loucura, certo? O conhecimento detalhado do comportamento do regime de fluxo turbulento, ele vai ser importante na engenharia em alguns casos. Por quê? Primeiro, que a maioria dos fluxos industriais, né, especialmente de engenharia nuclear, são turbulentos, né? Porém, a gente tem a questão que é um caráter altamente intermitente e irregular da turbulência. Então, você vai analisar isso aí, é uma análise bem complexa. A análise essa que eu não vou entrar com vocês. Mas é importante vocês saberem que tem esses dois tipos de fluxo. Ok? Aqui a gente tem um exemplo, né, de fluxo laminar e turbulento, que aqui vocês podem ver as linhas de água, né? Nesse fluxo laminar, aqui eu introduzi um corpo na metade, e vocês veem que as linhas de água, elas passam pela bola, né? Ou seja, elas afinam aqui, essas linhas ficam mais próximas entre si, e voltam a correr novamente assim que passam essa bola. Porém, no fluxo turbulento, por ter uma mudança brusca, né, desse tamanho aqui, ó, da zona onde ela passa, principalmente daqui para cá, eu vou ter essa cacetada de problema aqui, eu vou ter esse fluxo turbulento aqui. E por que que isso é importante? Em muitos casos, quando a gente tem bomba, quando a gente tem caso que tem que passar por exemplo, um cano mais fino em determinado ponto, depois volta a aumentar essa pressão, eu posso criar esse fluxo turbulento aqui, e ele muitas vezes ele vai levar à criação de bolhas, por exemplo. E essa criação dessas bolhas, elas vão corroer a minha bomba. Eu vou mostrar para vocês mais à frente, mas isso aqui pode ser muito prejudicial para a bomba de vocês, para o equipamento de vocês. Tá? Mas isso aí leva a acontecer isso por alta pressão? Então, ele vai ser, né, por causa da variação aqui da área, a variação brusca. Então, você tem um líquido aqui que está a alta velocidade, um líquido que não é muito viscoso, né, e que teve uma variação de uma hora para outra na área que está percorrendo, né? Então, quando ele volta, né, para cá, volta a ter a mesma pressão que ele tinha aqui, essa variação repentina,
ela muda o sentido das partículas e causa esse fluido a ter um regime, mudar de regime para o turbulento, tá? É mais ou menos isso que acontece. Então, a gente tem que tentar evitar isso aqui, né? Quando a gente está trabalhando com bomba, ou mesmo reconhecer para ver, não, tem alguma coisa errada aqui, tem que ver o que está acontecendo, né? Aqui, ó, isso aqui é um exemplo na prática, né? Estava vindo aqui o fluxo, né? O fluxo laminar, aí ele entrou aqui diminuiu a área de uma vez. Diminuiu a área de uma vez, ficou o fluxo meio turbulento. Ele vai sair aqui, ele vai sair um fluxo turbulento ainda também. Tá? Então, essa diminuição da área aumentou muito o número de Reynolds, né? Esse aqui é o número de Reynolds, né? Que aqui, como eu falei, vai causar o fluxo para virar turbulento. Ok? Velocidade vezes vazão. O que acontece nisso aqui? Né? Sistemas dinâmicos, o fluido que passa pela tubulação se desloca a certa velocidade. Essa é a velocidade do fluido, que, de modo geral, é medida em centímetros por segundo. O volume do fluido passando pela tubulação em determinado período de tempo é a vazão. Né? O que acontece? O que é isso aqui? O que está falando? Né? Primeiro, o fluido, né? Vamos supor, esse caso aqui de cima, né? O fluido ele vai estar passando por aqui, ok? Então, o que é a velocidade? A velocidade é a velocidade que o fluido passa aqui. Por exemplo, ele passa aqui a 5 km por segundo, 5 km por hora, quer dizer, desculpe. Passa aqui a 5 km por hora, né? É que nem a velocidade do seu carro mesmo. Então, tem uma partícula de água aqui, é o tempo que ela demora a chegar aqui. Isso é velocidade, tá? Tá. O que é vazão? Vazão é o quanto de água, né? Eu tenho essa velocidade, o quanto de água cabe aqui, né? E quanto tempo essa quantidade de água demora a chegar aqui. Então, basicamente, vazão é o quanto é a área que você tem vezes a velocidade. Exemplo prático disso aqui, né? Eu tô com a mangueira lá em casa, né? Eu coloquei essa mangueira para encher um balde. Ela demorou, vamos supor, 1 hora para encher um balde de 10 litros, né? Então, qual que é a vazão dessa mangueira? A vazão vai ser a quantidade de água que passou por ela. Qual a quantidade de água que passou? Vai ser 10 litros. Tá bom? Mas na soma, como que seria? Só assim? Não, 10 calma, eu vou litros. fazer os exemplos matemáticos ainda, né? Então, ela vai ser a quantidade de litros que saiu pela quantidade de tempo, né? Então, eu enchi um balde de 10 litros. Então, ela vai ser 10 litros, né? Por que unidade de tempo? Quanto tempo eu demorei? Eu falei para vocês que demorei 1 hora. Não, você tá doido, não tá nem saindo água nesse negócio, mas isso aqui é um exemplo muito bobinho, assim, sabe? Então, o que acontece? A vazão é a quantidade de água que sai pelo tempo. E ela pode ser feita por isso aqui, ó, né? Que é a velocidade que a água está passando pela área, tá? Vamos lá, vamos tentar fazer um exemplo disso aqui que talvez melhore um pouquinho, tá bom? Para encher um recipiente de 20 litros em 1 minuto, o volume de fluido em um cano de grande diâmetro deve passar a uma velocidade de 300 centímetros por segundo. No tubo de pequeno diâmetro, o volume deve passar a uma velocidade
de 600 centímetros por segundo para encher o recipiente no mesmo tempo de 1 minuto. Em ambos os casos, a vazão é de 20 litros por minuto, mas as velocidades do fluido são diferentes. Por quê? O que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho um cano menor e aqui eu tenho um cano maior, tá? Esses dois canos, eles vão estar passando a mesma quantidade de água, ou seja, a vazão nos dois vai ser de 20 litros no minuto, né? Mas o que acontece? Se esse cano aqui é mais fino, a água tem que passar nele mais rápido para sair a mesma quantidade de água que passaria nesse cano maior. Vocês entenderam basicamente como é que isso aqui funciona? É, por exemplo, peraí, antes de vocês falarem, né? É, por exemplo, eu tenho uma mangueira, né? Vou ligar uma mangueira para sair água, né? Mas a minha torneira vai sair a mesma quantidade de água, ok? Então, se eu ligar uma mangueira mais grossa ali, vai sair pouca água na mangueira, né? A gente vai ter a impressão que está saindo pouca água. E se eu ligar uma mangueira mais fina, né, mais o tamanho certo, vai estar saindo mais água. Porém, a quantidade de água não mudou. A quantidade de água é o tanto que está saindo da torneira. Aumenta a sua pressão. Quê? Aumenta a pressão se você diminuir. Então, não aumenta a pressão, aumenta a velocidade. Muita gente confunde isso aí. É que nem eu estou guando as plantas, né? Aí, se eu ponho o dedo embaixo da mangueira, parece que a pressão aumenta, né? Você já viu isso? Mas não aumenta a pressão, aumenta só a velocidade. Aí a velocidade está maior, joga o líquido fora. Por quê? O líquido está saindo de um lado e tem que sair do outro. Mas não é a mesma coisa, não? Não, a pressão e velocidade, ela é diferente. A pessoa fala como se fosse a pressão, mas nesse caso não é pressão, não. Nesse caso é só velocidade mesmo. Tá? Parece a mesma coisa, mas não é não. Entendeu? Só a velocidade que aumenta. Tá bom? Beleza. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Né? E a gente tem que ter noção também, né, que os sistemas hidráulicos eles vão ter certa eficiência. Isso para qualquer tipo de sistema real, para qualquer maquinário, para qualquer coisa que você for fazer, ele vai ter certa eficiência. Então, eu tenho 100% da pressão, né? Então, o motor elétrico desperdiça 5%. 10% é gasto na bomba. 10% é linha, válvula. Vamos supor que tem um joelho ali que vai tirar um pouco da pressão. 5% é no cilindro. Então, de toda a pressão que você gasta, nunca 100% dela vai sair para você levar para sua bomba. Então, sobra 75%. O que acontece? Tem uma conta que ela é bem fodidinha de como é que você calcula a sua bomba, certo? Isso aí, normalmente, vocês não vão calcular, normalmente é engenheiro, e normalmente não é só um que calcula isso, né? Mas então, para cada vez que sobe, você tem que calcular a potência da sua bomba, para cada impureza que tem, para cada conexão que tem ali, você vai ter que fazer o cálculo da sua bomba direitinho, sabe? O que é importante que vocês saibam é que nunca a potência que eu coloco na bomba, ela vai sair em sua totalidade, certo? Vamos lá. Cavitação. Esse aqui é aquele problema que eu falei com vocês, né? O que é a cavitação? A cavitação é provocada quando, por algum motivo, gera-se uma zona de depressão, ou seja, pressão negativa, tá? Quando isso ocorre, o fluido tende a se vaporizar, formando bolhas de ar ao passar da zona
de depressão, o fluido volta a ficar submetido à pressão do trabalho e as bolhas de ar implodem, provocando ondas de choque que provocam desgastes. Então, o que aconteceu? Olha aqui. O fluido estava passando normalmente por aqui, então ele teve uma diminuição brusca dessa área. Quando diminuiu bruscamente essa área, o que aconteceu? Teve algumas áreas aqui próximas ao cano que a pressão não vai ficar muito boa. E principalmente quando sai aqui, ó. Quando sai aqui, o fluido não vai vir direito para cá no começo. Então essa zona aqui ela vai ser negativa. E isso vai criar bolhas, e essas bolhas vão chegar aqui e elas vão estourar. E quando essas bolhas estouram, a gente tem isso aqui nas bombas. Estão vendo? Estão vendo esse desgaste aqui? Isso aqui é só por causa da captação. Certo? Então, características de uma bomba que ela está em captação. Primeiro, ela vai ter uma grande perda de rendimento. Né? Então, você vê que a bomba já não está fazendo mais o que ela devia fazer. Outra coisa, que ela está marcha regular. Sabe quando a bomba engasga? O povo fala, engasgando aqui tá uma merda. Isso pode ser captação. Outra coisa é que, como vai ter muito estouro, vai ter muita mexida ali, essa bomba, ela provavelmente ela vai vibrar um pouco, certo? Ela vai ficar desbalanceada. E outra questão é que vai ter um ruído, né? Então ela vai ficar mais barulhenta por causa dessa implosão das bolhas, né? Aí aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, dá para vocês verem bem, ó, o que a captação tá fazendo com essa bomba aqui, ó, olha aqui para vocês verem. Onde eu estou colocando aqui o mouse, né? Aqui é o exemplo ó, de como é que funciona. Ela passa aqui por essa região e volta para cá, ó. Essa é a bomba, ela age aqui. E quando ela passa aqui, né, tem a implosão das bolhas que vai fazendo esse problema aqui. Tudo bem? Vai erodindo tudo no caminho. Então vamos lá fazer um exercicinho aqui sussa do assunto. Qual a vazão de água em litros por segundo circulando através de um tubo de 32 milímetros de diâmetro, considerando a velocidade da água como sendo 4 metros por segundo, né? Então, o que acontece? Primeiro, eu pedi uma unidade de litros por segundo, né? Eu tenho, né, um tubo de 32 milímetros de diâmetro, né? E a velocidade já está aqui em metros por segundo. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é transformar isso aqui. Porque olha aqui eu estou em metros, aqui eu estou em milímetros, aqui eu estou em litros. Eu quero em litros, né? Alguém sabe me dizer, né, no sistema métrico, quanto vale 1 litro? Não entendi bem. Litro é uma medida de volume, né? Isso. Isso, né? E aí a gente tem, né, no sistema métrico, as medidas de volume, normalmente, elas são o quê? Metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico. Quanto que é 1 litro? Peraí, gente, eu vou ter que pegar um carregador. Peraí, eu tô voltando. Abu? Dudu. Todo mundo calado. Você tá doido? Ô, Danilo, você tá vivo? Abu? Dudu.
Aí, ó. O negócio tá fudido, gente. Agora. Agora tá. É eles fazendo graça aqui. Aí, foi. Então, o que acontece, gente? Pensa aqui comigo. Ó, Assim, litro. antes de você começar, Márcio, você tá falando, tipo assim, de 1 litro em mililitro? Mililitro, Não, né, no caso. não. Não tô falando de mililitro, não. Eu tô Ah, falando que 1 litro, que é 1 litro, né? Ele vai ser igual a ops, cagada, 1 decímetro cúbico. Ele é 1 decímetro cúbico, hum, tá? Ou seja, 1 litro, ele vai ser igual a 0,001 metro cúbico de quê? De água. Isso aqui presencialmente eu podia dar um monte de aula para vocês de como vai transformar e tal, mas acho que as questões que eu vou passar para vocês vão ter que ser todas na mesma unidade, tá bom? Porque senão isso aqui não vai andar, né? Então o que que acontece aqui? Como eu quero saber em litros por segundo, eu vou ter que passar aqui tudo que eu tenho para decímetros, tá? Então, como é que eu vou passar, ó? 32 milímetros para decímetros, né? Eu explico para vocês passo a passo. Quantas horas aí, gente? Me fala aí. 8h22. Não, não vai dar tempo de explicar passo a passo, não. Vamos lá. Difícil. O que acontece? Aqui, ó, quando ele não está elevado a nada, né? Quando ele transforma simples, é simples transformar. Por exemplo, 32 milímetros, né? 1 metro tem quantos milímetros? 1 metro, ele é igual, né? A 10 decímetros, que é igual a 100. Oi, então dá uns falhados muito louco. 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros. O nome já fala, né? Aqui, ó, de metro. 10 decímetros, 100 centímetros e 1000 milímetros, né? Então, o nome aqui já vai falar. Então, o que acontece? Ó, eu quero passar de milímetros para decímetros. Então, vou colocar aqui, ó, 10. Isso aqui é a regra de 3 básico, ó. 10 decímetros vai ser igual a 1000 milímetros. Correto? Então, olha aqui. Aqui, x vai ser igual, né? 32 milímetros. Porque eu não quero passar isso aqui tudo para decímetro. Então, 32 milímetros. Então, o que acontece? Né? Vamos multiplicar assim. Fica 320 igual a 1000x. X igual
ao quê? 0,32. Fiz direto, né? Passo 1.000 para cá dividindo. 320 dividido por 1.000, 0,32. Tá? 0,32 o quê? Decímetros. Não é? Isso é minha? Isso é minha área. Ah, não, não, não. Isso aqui é meu diâmetro do tubo. Eu coloquei uma questãozinha bem fodida para vocês. Bem fodida assim, né? A primeira eu achei bem fodida. Isso aqui é meu diâmetro do tubo. O que mais que falta eu ver? Passar a vazão também de metros por segundo para decímetros por segundo. Então vamos lá, né? A gente tem que 1 metro, aqui a gente vai aqui de novo, 1 metro igual a 10 decímetros. A gente tem que 4 metros igual a x. Nossa, que x cagado. Então, vai ser basicamente x igual 40 decímetros por quê? Por segundo. Que o por segundo continua aqui, tá? Então, essa aqui é a minha, né, velocidade. O que é o problema aqui? O problema é que isso aqui é o diâmetro, mas eu não preciso do diâmetro, né? Se vocês forem lá atrás, vocês vão ver que a vazão, ela é o quê? Velocidade vezes área. Eu não tenho área, eu tenho diâmetro. Então, eu vou fazer aquela continha lá que eu falei para vocês. Área igual πr ao quadrado, né? Então, área igual π vezes raio é metade disso aqui, então 0,16 ao quadrado. Então, minha área vai ser igual. Isso, eu vou ter que digitar minha calculadora. 0,16 ao quadrado vezes π. Então, a minha área ela vai ser de 0,08, isso aqui é aproximadamente, né? Decímetros. Oi? Nossa, cagada. Decímetros quadrados. Então, a minha vazão vai ser área vezes velocidade, ou velocidade vezes área, tanto faz, né? Que é esse valor aqui vezes 40. Então, a minha vazão vai ser de 3, aí tá, 21,69, não sei o que, a gente arredonda, né? 3,22. O quê? Decímetros cúbicos por segundo. Nada mais é que 3,22 litros por segundo. Fala. Essa vazão que você fez, isso é um quê? Isso é um 2? Isso é um quê? Essa vazão é o quê? Não entendi. Minha vazão é o quê? É o um V é quê? velocidade. Ah, tá.
Fiz errado. Vazão é o quê? Tá? Aqui, ó. Quer ver? Cadê onde que eu falo da vazão aqui? Nossa, onde que eu falo da vazão aqui? Ih, não, foi lá no talo. Não sei. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Que vazão, ó. Tá vendo? Vazão é o quê? Né? Meio esquisita a conta. Essa aqui eu achei meio dificinha para o primeiro exercício, né? Mas assim, o que é mais difícil aqui? É que eu coloquei unidades diferentes. Se eu não tivesse colocado unidades diferentes aqui, acho que teria ido mais tranquilo, tá? Vamos lá. Ó, uma bem simples. Qual a velocidade da água que escoa em um duto de 25 milímetros quadrados de área se a vazão é de 2 litros por segundo, né? Então, o que acontece aqui? Primeiro, eu perguntei qual que é a velocidade da água, mas eu não dei unidade, né? Então, você pode fazer com milímetros, né? Ou você pode fazer com litros, que é igual a decímetros, né? Tanto faz. Qual dos dois vocês preferem fazer? Não, tá, vamos passar para milímetros, então, já que ninguém falou. Não, vamos passar para decímetros, né? Já que ninguém falou nada, né? Vamos Tá passar para valendo aqui, decímetros. mas pode ser essa mesmo. Vamos passar para decímetros, né? Então, o que acontece? Lembrando que eu não vou passar mais coisa com unidades diferentes, né? Isso aqui tá o quadrado. Então, para transformar, ela é um pouco mais complicada. Mas, basicamente, isso aí, na hora que você estiver fazendo a prova, qualquer coisa, dá um Google aí, né? Basicamente, 1 metro quadrado, né? Se vocês verem no anterior aqui, né? 1 metro quadrado é 1 metro, é 10 decímetros quadrados, né? 1 metro quadrado, aí você vai ter que levar tudo ao quadrado. É 10 ao quadrado decímetros quadrados. E por sua vez, né? É 10 ao cubo centímetros quadrados. 10 ao cubo? Não, não, não. 100 ao quadrado. É 100 ao quadrado. Centímetros quadrados. Que por sua vez é 1000 ao quadrado milímetros quadrados. Então, basicamente, se aqui está ao quadrado, tudo tem que ser elevado ao quadrado. Então, o que acontece? Se a gente tem 25 milímetros quadrados, então olha aqui, ó, e a gente quer passar para decímetros, a gente tem que 10 ao quadrado é 100, né? Então, 100 decímetros quadrados vai ser igual, né, a isso aqui, 1000 vezes 1000, 1 milhão de milímetros quadrados. Tá? E 1 milhão? É isso mesmo, desculpa. Isso mesmo, né? 1 milhão de milímetros quadrados. E a gente tem 25
milímetros quadrados e x. Então, multiplico cruzado e fica 2.500. Vai ser igual a 1 milhão de x. Então, x vai ser igual, né? Só para não ter erro, né? Vai ser 0,0025, né? O que? Decímetros quadrados. Passando essa parte aqui, vocês não vão ter que fazer, né? Mas que é meio esquisito, né? Então, o que que a gente tem? A área é essa em decímetros quadrados. E a vazão já está em litros. Então, a gente coloca, ó, vazão igual velocidade vezes área. Qual que é a vazão? 2 vai ser igual. Velocidade, 0,0025 vezes a área. Ah, não, vezes a velocidade, desculpa. É a velocidade que a gente não tem, né? Desculpe. Vezes a velocidade, né? É a velocidade que a gente quer descobrir. Então, 0,025 está aqui multiplicando, né? Então, 2 dividido pela resposta. Então, velocidade vai ser igual a 2 dividido por isso aqui. Se vocês fizerem na calculadora, vocês vão ver que essa velocidade aqui vai ser de 800 decímetros por segundos. Entendeu? Não é um valor muito pequeno, não. A gente vê por essa divisão assim, ah, não, isso aqui vai dar uma coisa mínima, mas dá um valor bem grandinho aqui no final, né? É basicamente, gente, saber reconhecer e jogar na fórmula. Não tem muito segredo. Vamos fazer mais um. Até 8. Ixi. Até 8h40 dá para fazer, mas já é 8h50. Já é. Eu acho que eu vou ter que fechar a aula, gente. Desculpe. É porque não pode, eu não posso passar de um tempo que eu não sei qual que é. Então, se tiverem alguma dúvida, tentem falar comigo. Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês no grupo. Eu não sei se tem alguém fora do grupo, mas tentar falar comigo, não sei, ver como é que faz, né? Mas aqui, ó, meu número, meu e-mail. Aqui, se você está vendo esse vídeo e não tem contato comigo, porque parece que tem outras turmas também, então meu e-mail é esse aqui, ó, marlosb21@hotmail.com. Entre em contato comigo pelo e-mail que eu ajudarei vocês, tá? Caso contrário, não tem muito o que eu fazer. O trabalho já está apresentado, né? Agora eu vou parar essa apresentação, né? O trabalho aí, ele já está para vocês no portal, então façam ele, qualquer coisa vocês entrem em contato comigo, tudo bem? Vou parar a gravação agora e encerrar a aula, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Até. Falou, boa noite. Boa noite. Falou. Boa noite. Falou e boa noite. Falou.